Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula e terá como tema a primeira lei de Mendel. Nela, vamos entender os fundamentos da genética e conhecer o trabalho pioneiro de Gregor Mendel, considerado o pai da genética. Veremos também como utilizar o quadro de Punnett e faremos cruzamentos para entender a primeira lei de Mendel. Mas, antes de iniciarmos o conteúdo, eu gostaria de propor uma primeira inquietação. Por que estudar genética? O que vocês acham? A genética ela busca compreender como as informações hereditárias são transmitidas. É graças à genética que hoje nós conseguimos entender traços como a cor dos olhos, doenças hereditárias e até mesmo as aplicações que são realizadas na área de biotecnologia. O termo genética, ele foi proposto pela primeira vez por William Bateson em 1905, mas os experimentos fundadores dessa disciplina, dessa ciência, foram realizados antes, em 1865, por Gregor Mendel. Esta ciência está presente em temas contemporâneos, como testes genéticos, organismos transgênicos e terapias gênicas. Então, onde estão as nossas características? Hoje nós sabemos que as nossas características elas são determinadas por genes, não é mesmo? Mas o que são os genes, né? Genes eles são pedaços, são trechos de DNA que contêm instruções para a produção de proteínas que resultarão nas nossas características. O gene, então, ele é uma espécie de unidade funcional da hereditariedade, porque ele é responsável por uma característica, por um traço específico. Por exemplo, nós temos genes para a cor dos olhos, genes para a cor do cabelo, genes para a curvatura do cabelo, dentre outras características. Ocorre que os genes, então, estão abrigados no DNA. Esses genes eles dão origem a uma proteína que vai originar uma característica. Vamos ver na figura, aqui ao lado, como que se dá essa organização. Então, nós temos aqui o DNA, onde estão contidos os genes, e o DNA, por sua vez, ele está condensado sob a forma de cromossomos. Esses cromossomos estão localizados dentro do núcleo das células, tá? Abrigados no núcleo das células, isso nos eucariontes, tá? Nos procariontes nós sabemos que é diferente. Então, as nossas características estão localizadas nos genes, que estão dentro do DNA, que está condensado em cromossomos, localizado no núcleo das células. E o que Gregor Mendel tem a ver com tudo isso, não é mesmo? Então, Gregor Johann Mendel, ele foi um monge agostiniano que viveu entre os anos de 1822 e 1884. Ele também foi botânico e ele é considerado o pai da genética porque ele descobriu os princípios fundamentais da genética e estabeleceu leis que regem o processo de herança dos genes até hoje. Ele realizou experimentos controlados com inúmeras plantas, dentre elas as ervilhas, e fez registros matemáticos precisos dos resultados desses experimentos. Ele também encaminhou esses resultados para a publicação, mas a sua obra ela foi ignorada na época. E somente em 1900 que seus trabalhos foram redescobertos por outros cientistas. Mendel ele viveu no século XIX e mesmo antes de conhecermos o DNA, ele já sabia, já estabelecia leis com base em experimentos muito bem planejados com as ervilhas. Aqui ao lado nós temos uma imagem de Gregor Mendel e na aula que vocês receberam tem um vídeo, esse videozinho aqui, ó, contando a história de Mendel. Espero que depois vocês tenham a oportunidade de assistir. Mas por que estudar as ervilhas? Por que Mendel escolheu as ervilhas? Bem, primeiro, porque as ervilhas têm um fácil cultivo, elas são de fácil cultivo e elas têm um curto ciclo de vida. Isso permitiu que Mendel observasse várias gerações em um curto período de tempo. Além disso, as ervilhas, elas são obtidas em um grande número de descendentes, porque as ervilhas elas dão imagens, não é mesmo? Isso fornece uma quantidade significativa de dados para a análise estatística, tornando os resultados mais precisos. Além disso,
Nas ervilhas, nós temos variedades com características bem distintas, o que torna facilmente observável essas características a olho nu. Por exemplo, a flor da ervilha, ou ela é roxa ou ela é branca. Textura da semente, ou é lisa ou é rugosa. A cor da semente, ou é amarela ou é verde. Então, essas características elas são facilmente observáveis, ok? Além dessas outras características, uma coisa que é muito importante foi algo que fez com que Mendel optasse pelas ervilhas foi ele poder controlar a sua reprodução. E isso só foi possível por conta da estrutura das flores das ervilhas que são hermafroditas. Isso permitia tanto a autofecundação dessas plantas quanto a realização de fecundações cruzadas artificiais. Então, Mendel optou pelas ervilhas e ele estudou, escolheu 7 características distintas, como cor da flor, textura das sementes, cor da vagem, como está disposto aqui na imagem ao lado. Antes de nós entendermos os cruzamentos realizados por Mendel, é essencial, entretanto, que a gente fale de alguns conceitos. Bem, você já sabe que gene é um trecho do DNA com uma receita para uma característica. Entretanto, os genes eles podem ter variações, eles podem ter tipos. A essas variedades do gene, nós damos o nome de alelos, tá ok? Considerando isso, a combinação de alelos de um indivíduo recebe o nome de genótipo. O genótipo é como se fosse uma característica tal qual ela está escrita no DNA. E para representar o genótipo, nós utilizamos letras, tá? Nós utilizamos letra maiúscula para um alelo que condiciona uma característica dominante, por exemplo, um azão, que vai condicionar a cor amarela das sementes. Nós usamos letra minúscula para o alelo recessivo, o alelo da característica recessiva, como por exemplo um azinho que vai resultar na cor verde das sementes. Quando o indivíduo tem alelos iguais no genótipo, nós dizemos que ele é homozigoto, como por exemplo, azão, azão, azinho, azinho. Aqui nós temos alelos iguais, então esse indivíduo é homozigoto. Quando os alelos são diferentes, esse indivíduo ele é heterozigoto, como por exemplo, azão, azinho. Agora, como a característica é manifestada no ambiente, nós chamamos isso de fenótipo, tá? Ou seja, como a característica ela é vista no ambiente, como ela se manifesta visualmente. A cor verde das ervilhas, por exemplo, verde é o seu fenótipo. O fenótipo ele pode ser afetado pelas condições ambientais. Então, nós dizemos que o fenótipo ele é o resultado da interação entre genótipo e ambiente, ok? Passando para os experimentos de Mendel, primeiro ele começou obtendo linhagens puras para cada uma daquelas características que ele pretendia estudar. Para isso, ele utilizou a autopolinização nas plantas de ervilha. E isso só é possível por conta da estrutura da flor de ervilha, que é hermafrodita, ou seja, ela possui as estruturas feminina e masculina na mesma flor, como nós podemos ver aqui na figura. Ela tem tanto o pistilo, que é a estrutura feminina, como o estame, que é a estrutura masculina. Nesse sentido, para obter as linhagens puras, ele permitiu que essas plantas se autopolinizassem por muitas vezes, por muitas gerações, até que elas produzissem apenas a mesma característica de interesse. E aí ele passava a chamá-las de linhagens puras. A linhagem pura, então, é um indivíduo que, ao se autofecundar, gera descendentes iguais a si, ou seja, de mesmo genótipo e mesmo fenótipo. Essas gerações de linhagens puras ele chamou de geração parental, certo? Após a obtenção das linhagens puras, o que Mendel fez? Ele começou cruzando as linhagens puras de características opostas entre si. Por exemplo, sementes lisas e sementes rugosas. Então, ele cruzou gerações parentais para obter a primeira geração filial ou geração F1. Entretanto, antes dele realizar essa polinização cruzada, o que ele fazia?
Vamos observar aqui na figura, ele retirava a parte masculina daquela planta que receberia o pólen, para que ela não realizasse a autopolinização. Em seguida, como nós estamos vendo aqui na imagem, ele pegava o pólen, coletava o pólen de uma planta de uma linhagem pura e levava para o estigma da planta de outra linhagem pura da característica oposta. Então, ele pegava o pólen da planta de característica rugosa e levava para o estigma da planta com característica lisa, por exemplo. Você pode acompanhar todo o experimento de Mendel nessa imagem aqui ao lado. No exemplo, Mendel cruzou gerações puras de sementes lisas e rugosas e obteve 100% de sementes lisas na geração F1. Ao ver esse resultado, ao observar esse resultado, Mendel supôs que as plantas da geração F1 eram híbridas, ou seja, que elas possuíam fatores de ambos os parentais, mas que um desses fatores era dominante em relação ao outro, ou seja, o mascarava, e que por isso aqui somente a característica lisa aparecia. Para comprovar isso, ele permitiu que a geração F1 se autofecundasse, se autopolinizasse. E na geração F2, na segunda geração filial, ele obteve sementes lisas e rugosas, como visto aqui, numa proporção de 3 lisas para uma rugosa. Revendo agora os cruzamentos à luz do que nós falamos sobre genótipo, e representando os alelos por letras, nós escolhemos a letra R por ser a inicial do nome da característica recessiva, rugosa. Esta é uma convenção, mas que nem sempre tem sido seguida atualmente. Então, temos inicialmente o cruzamento dos parentais lisa, Rzão, Rzão, com rugosa, Rzinho, Rzinho, obtendo 100% de híbridos Rzão, Rzinho na geração F1, mas que são sementes lisas. Vendo que o híbrido tem um alelo para a semente lisa, Rzão, e um alelo para a semente rugosa, Rzinho, mas que a característica que se manifesta é a característica lisa, que denota que essa é a característica dominante. Colocando então a geração F1 para se autofecundar, Mendel obteve 3 ervilhas lisas para uma rugosa. Essa é a proporção fenotípica. Para obter a proporção genotípica, nós precisamos analisar essa autofecundação mais de perto, vendo o que acontece com os alelos. O genótipo de F1 é Rzão, Rzinho. Então, na autopolinização ou autofecundação, nós teremos um cruzamento de Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Cada uma dessas plantas produzirá gametas. E nesses gametas, os alelos do par de genes vão se separar, indo um alelo para cada gameta. Ou seja, separamos Rzão, Rzinho e obtemos os gametas Rzão e Rzinho. Esses gametas vão se cruzar ao acaso, pólens Rzão, Rzinho, com óvulos Rzão, Rzinho, como nós vemos aqui ao lado, obteremos os resultados vistos aqui em F2. Comparando os genótipos dos descendentes de F2, vemos que há uma semente lisa, Rzão, Rzão, homozigota, duas sementes lisas mais heterozigotas, Rzão, Rzinho, e uma semente rugosa, Rzinho, Rzinho, homozigota. Então, nós teremos um Rzão, Rzão para 2 Rzão, Rzinho para 1 Rzinho, Rzinho, e essa será a proporção genotípica. Lembre que durante a meiose os alelos eles se separam. Se o indivíduo é azão, azinho, por exemplo, ele formará gametas com azão e gametas com azinho. Essa separação é fundamental para a primeira lei de Mendel. Mendel repetiu os experimentos para todas as 7 características que ele elencou para estudo, e os resultados foram sempre os mesmos. As proporções genotípica e fenotípica eram sempre as mesmas, tá? Mendel, então, baseado nos seus resultados, postulou a sua primeira lei, que diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. O descendente herda um fator de cada genitor. Lembrando que o que Mendel chamou de fator, naquela época, nós chamamos hoje de genes, tá? Lembrar também que o gene, ele pode se apresentar em duas formas que nós chamamos de alelo.
um alelo para a característica dominante e um alelo para a característica recessiva. Essa segregação de fatores, de genes, ela ocorre na meiose, em que eles se separam igualmente e cada gameta fica com um alelo de cada par, tá? Na fecundação, esses gametas, um de cada genitor, se encontram de forma aleatória e independente. Bem, os princípios de Mendel podem ser usados para prever os resultados de cruzamentos entre diferentes linhagens de organismos. E uma ferramenta que nos ajuda bastante na obtenção desses resultados, dos resultados desses cruzamentos, é o quadro de Punnett. Trata-se de um quadro em forma de grade, em que nós dispomos os gametas masculinos de um lado, os gametas femininos do outro, e realizamos o cruzamento obtendo os descendentes. Suponhamos então um cruzamento entre dois indivíduos híbridos para a cor de ervilha. Vamos usar a letra A, supor que azão condiciona a ervilha amarela, azinho condiciona a ervilha verde. Nós vamos cruzar dois híbridos, então, dois indivíduos azão-azinho. Então, vai ser um cruzamento de azão-azinho com azão-azinho. Vamos utilizar o quadro de Punnett para realizar esse cruzamento. Então, nesta coluna, você insere os gametas de um dos parentais. Vou colocar aqui na cor amarela, tá? Então, aqui eu vou inserir os gametas de um dos parentais, cada gameta em um quadrado, certo? Aqui na linha, nesta linha, você insere os gametas do outro parental, cada gameta em um quadrado, azão e azinho. Uma vez dispostos os gametas dentro do quadro, nós então vamos realizar o cruzamento, fazendo o encontro das linhas com as colunas. Aqui, então, nesse quadrado, eu vou ter o encontro deste azão, desta coluna, com este azão desta linha. Sistematizando, então, o encontro dos gametas, nós teremos esses descendentes, essa geração filial, constituída por azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Falando das proporções fenotípicas, nós temos 3 sementes amarelas, azão, azão e azão, para uma semente verde, azinho, azinho. Em termos de probabilidade, isso significa 75% de probabilidade para sementes amarelas e 25% para sementes verdes. Falando em proporção genotípica, nós temos uma semente azão-azão para duas híbridas azão-azinho para uma homozigota recessiva, azinho-azinho. Isso me dá uma probabilidade de 25% para os indivíduos azão-azão, 50% para os indivíduos azão-azinho, veja que são a metade, e 25% para os indivíduos azinho-azinho. Eles são um quarto das chances, né, dos indivíduos que eu tenho aqui na minha descendência. Vamos treinar agora? Então, deixei aqui um exercício bem simples, semelhante ao que nós já vimos, quero que vocês façam, tá? Suponhamos então um cruzamento Bzão Bzinho com Bzão Bzinho, dois indivíduos híbridos novamente. Quero que vocês utilizem o quadro de Punnett para fazer esse cruzamento. Bzão aqui vai condicionar flores cor-de-rosa e Bzinho vai condicionar flores de cor branca. Quero que você realize esse cruzamento utilizando o quadro de Punnett e informe as proporções fenotípica e genotípica para os descendentes que você encontrar, tá ok? Bem, pessoal, nós chegamos ao final da nossa aula, mas ela não se encerra por aqui, tá? Nós estudamos nessa aula quem foi Mendel, conceitos básicos de gene, alelo, genótipo, fenótipo, falamos da primeira lei de Mendel, realizamos os cruzamentos e aprendemos a utilizar o quadro de Punnett para realizar esses cruzamentos e analisar suas descendências.
Revise os conceitos fundamentais para entender a genética clássica, acesse o material, os vídeos e as plataformas indicadas para compreender, tá certo? Melhor esse conteúdo. Dominar essa base, ela é essencial para os próximos conteúdos. Nos próximos encontros, nós avançaremos para as interações gênicas e outras leis da hereditariedade. Continue estudando. A genética é o alicerce para entender a vida. Bons estudos e até logo!